Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 58.260 dólares. Bitcoin que continua se recuperando e está chegando em zonas de resistência importantes. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda a situação do preço e também falar um pouquinho sobre o ETH. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje a gente vai dividir o vídeo em três partes. Vamos falar um pouquinho sobre os mercados globais, que também estão se recuperando, depois o Bitcoin, depois o ETH, tá? Então a gente já vai começar aqui falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no S&P 500 e na Nasdaq, tá bom? Hoje a gente teve indicadores econômicos saindo lá nos Estados Unidos, né? Pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio levemente abaixo do esperado, então o mercado deu uma desestressada em relação a uma possível recessão, né? Então o mercado estava muito preocupado que a gente poderia ter a qualquer momento uma recessão, um crash, e esses pedidos aqui vindo um pouquinho abaixo do esperado deu uma amenizada na situação, digamos assim, tá bom? A partir disso a gente vê um S&P 500 subindo 2,27%, é realmente uma alta bem legal aqui no S&P, devolvendo a queda de ontem, e uma Nasdaq subindo quase 3, tá? Então, é um dia muito bom aqui, praticamente tudo subindo, Ibovespa, Europa, China. Um dia muito bom para os mercados globais e isso, sem sombra de dúvida, está impactando o Bitcoin, né? Que também está subindo até mais, 5,7%. Entenda que em momentos de grande tensão econômica, o Bitcoin ele tende a cair mais, só que quando a gente se recupera, ele tende a subir mais também, tá? Se engana quem acha que depois do Corona Crash lá de 2020, o Bitcoin só subiu. Não, ele tinha quedas fortes, teve quedas fortes em 2020, teve quedas fortes em 2021, e essas quedas, elas estavam muito ligadas ao que acontecia também nos mercados globais, né? Você lembra que ia ter segunda onda, terceira onda, aí depois era guerra. Sempre quando a gente tinha uma incerteza chegando nos mercados globais, o Bitcoin corrigia. Só que a grande questão e o mais lindo do Bitcoin é que, beleza, ele pode até corrigir muito, mas se a gente não tiver um crash, se a gente não tiver algo muito fora da curva, ele tende a se recuperar mais, tá? Então, já falando aqui do Bitcoin, eu vejo uma situação ainda confortável pra gente, tá? A gente tá num padrão de continuação da alta no semanal. Então eu acho que essas últimas compras que a gente conseguiu fazer nessa queda foram compras muito boas. São compras assim que eu quero manter por muito tempo, tá bom? Eu só penso em vender os Bitcoins, os ETHs que eu comprei e as altcoins que eu comprei nessa queda próximo das máximas ou acima dos 100 mil dólares, tá? Eu acho que vai depender muito de como a gente vai chegar quando a gente vir testar esse 73, como as altcoins vão chegar quando elas forem testar as máximas, mesma coisa com o ETH, tá? Então eu vejo uma situação boa, padrão da continuação, armadilha para baixo, vamos ver se a gente realmente vai conseguir romper resistências importantes acima, que eu já vou falar com vocês quando a gente abaixar o tempo gráfico. Mas não se esqueça, cara, o Bitcoin ele simplesmente está numa zona de retração, estava, né, abaixo dos 55. Então, quem conseguiu comprar abaixo de 55, parabéns. É incrível como o Bitcoin ele continua dando chances. E dessa vez, caras, ele deu uma chance que é bem raro quando a gente começa quando a gente forma o nosso fundo, né? Que foi uma retração de todo o movimento lá dos 15 mil dólares, né? Foi realmente impressionante, não esperava que a gente fosse cair tanto assim, mas eu acredito que é justamente por isso que a gente precisa manter caixa nesse mercado, né? Afinal, ele sempre exagera um pouco mais, seja para baixo, seja para cima, beleza? Então, para mim aqui de maneira muito clara, a gente deixou um volume legal nesse fundo e agora a gente olha para algumas resistências acima, tá? Quais resistências serão essas? Para isso, eu traçaria este fibo, tá bom? Das máximas ali próximos dos 70 mil dólares até os fundos dos 49. Deixa eu colocar certinho aqui. E a gente vê que, pô, a gente conseguiu passar a primeira resistência, o que é um bom primeiro sinal, tá? Os 57 mil dólares. A próxima resistência vai estar nessa região ali próxima dos 60, tá? Então essa região próxima dos 60 é uma região que, cara, a gente lutou para não perder por muito tempo, né? E a gente ia abaixo e recuperava. Ia abaixo, você ficou alguns dias, recuperou. Então passar dos 60 de novo, para mim, seria um ótimo sinal. Claramente foi um lugar, olha só, que a gente parou muitas vezes aqui. E recuperar essa zona, a gente voltaria para essa nossa consolidação. E aí sim, quem sabe a gente não vai ter força para fazer esse rompimento. A gente não teve das últimas vezes e realmente a gente vai ter que aguardar aqui, ver como que os indicadores vão se comportar.
E a gente não pode esquecer, né, cara, que a gente tá tendo uma correlação grande com o S&P, com a Nasdaq, com o Japão. Sinceramente, acho que se a gente não tivesse esse crash repentino lá no Japão e que afetou o S&P, Nasdaq e tudo mais, a gente não iria de novo para perder ali os 50 mil dólares, né? Mas aconteceu. Nesse momento a gente entende que, pô, que bom que a gente tinha caixa para fazer acumulações, né? E agora a gente vai ficar de olho a partir desses 60, caras, para potencialmente rebalancear, né? Pra, pô, quem comprou demais, está com muito pouco caixa, poderia olhar para próximo desses 60 mil dólares para fazer alguns rebalanceamentos, mas sinceramente, caras, eu não acho que é o momento de você vender para o longo prazo aqui, tá? Seriam só vendas se você cometeu um erro e se expôs mais do que deveria. Beleza? Eu, particularmente, nem cogito fazer vendas aqui. Talvez a gente procure algum hedge de short, que foi aí o que salvou, né? Tomamos muitos stops nos longos, mas pelo menos os stop gains que a gente tinha colocado e os shorts deram uma amenizada na porrada que foi esse dump aí, que tudo despencou, né? Então a gente sim vai ficar de olho para a região quanto mais próximo dos 60 mil dólares, para uma zona onde a gente vai procurar moedas para short, tá? E eu acho que não vai ser difícil, porque a gente tem, de maneira muito clara, muitas moedas em tendência de baixa, né? Não é igual o Bitcoin que, pô, tá numa tendência de baixa no diário, mas está numa tendência de alta no semanal. Não, a maioria das moedas está numa tendência de baixa em todos os tempos gráficos. Então acho que a gente vai ter shorts bem claros, assim, e que só vão ser estopados se a gente começar uma altcoin season, ou seja, um Bitcoin provavelmente só nas máximas históricas. Então são shorts seguros que a gente vai buscar, beleza? Falando um pouco sobre o sentimento aqui, temos alguns pontos, né? Como eu disse para vocês, a gente teve a maior venda da história no semanal, então é difícil imaginar uma maneira mais clara de acumular do que essas vendas, essas liquidações, essa queda no Open Interest, a divergência mega bullish no CVD, tá? Então isso foi muito bom. Agora falando da nossa recuperação para alta aqui, tem alguns pontos positivos e outros negativos, tá? Eu acho que um ponto positivo é que esse long short ratio ele tá caindo, né? Ele tá em 1,36. Mas o ponto negativo é que, cara, beleza, a gente tá tendo um aumento de Open Interest? Estamos. Mas não é um aumento de Open Interest tão significativo, né? A gente teve até aumentos maiores quando a gente tava ali no rompimento e tentou romper os 70k. Então eu acho que ainda é pouco. Vocês conseguem ver que, inclusive, a nossa queda no Open Interest aqui, de 11 para 8, bizarro, né, cara? Foi bem maior do que essa altinha aqui. Então eu acho que, cara, é bom que a gente continue subindo esse Open Interest. Quanto mais subir, mais suporte a gente vai ter abaixo, tá bom? E o que eu gosto aqui é que quando a gente corrige, o Open Interest corrige. Quando a gente corrige, o Open Interest corrige. Quando a gente começa a subir, o Open Interest começa a subir, mesmo que ainda tímido, tá bom? Então eu acho que foi um bom primeiro passo romper o 57. Eu fico de olho para um rompimento dos 60 como um ótimo sinal, tá? E ainda mais se a gente continuar vendo um aumento do Open Interest aqui. Se a gente começa a ver um Open Interest acima ali dos 10 bi e tal, a gente tá acima dos 11 bi. Tá acima dos 11 bi, eu vou falar, opa, tem alguma coisa, tem uma coisa legal aqui, a gente pode sim começar um movimento muito forte de alta, beleza? Por enquanto, caras, eu entendo que as compras que a gente fez são compras de longo prazo, eu não cogitaria vendas, só se você cometeu um erro e precisa fazer um pouco de caixa, tá bom? Além disso, eu acho que a gente está nessa consolidação, mas estamos numa tendência de alta em tempos gráficos maiores. Então eu continuo otimista, continuo olhando para cima, apesar de não esperar que a gente tivesse essa queda tão forte. Eu acho que a gente tem uma boa chance de, sim, conseguir ir romper em breve essa região. Antes dos próximos meses aí do final do ano, eu imagino a gente em novas máximas, tá bom? Show de bola? Para finalizar, falando um pouco sobre as ordens de instituições, cara, a gente tinha algumas ordens segurando o preço ali no 57, 58, tiraram, o que é um bom sinal no curto prazo. Tá? E tem ordens abaixo ali no 55, 54. Então seria justamente uma zona onde, pô, não comprei nada, cara, traça este FIBO aqui e vê potenciais oportunidades abaixo dos 55, 54 mil dólares, seria onde eu cogitaria alguma coisa aqui. Pô, pra quem não comprou, como a gente já fez compras aqui, caras, nesse movimento, eu não vou olhar para comprar mais aqui agora, tá? Eu acho que a gente tá numa zona de resistência. Então só se tiver uma retração a gente vai olhar para compras. Beleza, caras? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.